Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Números capítulo 21. É uma passagem fascinante, sabe? Porque ela mostra um padrão que se repete o tempo todo na experiência humana, um ciclo de fé e conflito. Vamos ver como o mesmo povo, diante de desafios, uma hora reage com uma fé incrível, fazendo votos, e na outra com queixas e reclamações. E claro, vamos analisar as consequências de cada uma dessas escolhas. Bom, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas principais. A gente começa com um voto que leva a uma grande vitória. Logo depois, a gente vê como a impaciência do povo vira uma praga mortal. Daí, vamos explorar uma cura bem inusitada, que dependia só de um olhar. Em seguida, o clima muda completamente com a alegria de um cântico sobre um poço no meio do deserto. E para fechar, vamos acompanhar a transição deles de um povo errante para conquistadores de reinos. Então, a nossa história começa com os israelitas naquela situação de sempre, vulneráveis, no meio do deserto. E aí que surge o primeiro grande teste, uma ameaça que vem de fora e que vai colocar à prova a fé e a união deles logo de cara. É isso aí. De repente eles são atacados. O rei cananeu de Arade não só parte para cima, como ainda consegue capturar alguns israelitas. A situação é crítica. O povo está em risco e a forma como eles vão reagir a essa crise vai definir tudo. O que será que eles vão fazer? E a reação deles, olha, é surpreendente. Em vez de entrar em pânico ou começar a reclamar, eles recorrem à fé. Fazem um voto, uma promessa direta a Deus, que é basicamente o seguinte: se nos der a vitória, a gente promete destruir completamente as cidades deles, como uma dedicação a ti. É um compromisso total. E o resultado? A aposta na fé deu certo. O texto diz que o voto foi ouvido, a vitória veio, e o lugar da batalha ganhou o nome de Ormá, que quer dizer destruição total. Um nome para ninguém esquecer da promessa que foi feita e cumprida. Ou seja, o primeiro ciclo se fecha com uma lição bem clara. Desafio enfrentado com fé resultou em vitória. Mas essa fé toda não dura muito tempo, não. A gente vai agora para o segundo ciclo, e aqui uma dificuldade parecida vai gerar uma reação totalmente diferente. E com consequências, assim, bem drásticas. Dessa vez, o inimigo não é um exército. O inimigo, na verdade, vem de dentro. A jornada para contornar a terra de Edom é longa. É difícil. E o povo simplesmente não aguenta mais. O cansaço físico começa a se transformar numa verdadeira crise espiritual. E aqui a gente vê a virada de 180 graus. Em vez de um voto, a resposta ao sofrimento é a queixa. Uma queixa amarga. E não só contra Moisés, mas diretamente contra Deus. Eles reclamam de tudo e ainda desprezam o maná, aquele alimento que os sustentou por tanto tempo, chamando de pão vil. É muita ingratidão, né? A resposta a essa atitude, segundo a narrativa, é imediata e aterrorizante. O texto conta que Deus envia serpentes venenosas, as tais serpentes ardentes, que se espalham pelo acampamento. A reclamação se transforma numa crise mortal. E o ponto aqui é que as palavras tiveram um peso real, um peso de vida ou morte. A queixa não foi só ignorada. Ela teve um custo humano devastador. Muita gente morreu, o que mostra a seriedade da rebelião deles aos olhos de Deus. Mas é justamente no meio dessa tragédia toda que surge um dos símbolos mais fortes e, vamos dizer, curiosos de toda essa história. A solução para essa praga vai vir de um jeito que ninguém esperava. Vendo a morte de perto, o povo finalmente cai na real. Eles vão até Moisés e admitem: nós pecamos. Esse ato de arrependimento, de reconhecer o próprio erro e pedir ajuda, é o que abre a porta para uma solução divina. E a solução que vem de Deus é quase um paradoxo. Moisés recebe 3 instruções. Primeiro, fazer uma imagem da própria causa da morte, ou seja, uma serpente de metal. Segundo, levantar essa serpente numa haste bem alto para todo mundo ver. E terceiro, a ordem para o povo era simples. Quem fosse picado era só olhar para a serpente na haste para sobreviver. E esse ponto é fundamental para a gente entender a história. Não era mágica. A serpente de bronze não tinha nenhum poder de cura em si. A cura vinha do ato de obedecer e de ter fé. A pessoa picada precisava fazer uma escolha consciente. Eu vou confiar nessa solução que Deus deu e vou olhar. Era um teste de confiança, puro e simples. Bom, depois da crise das serpentes, a jornada continua. E agora, o clima da narrativa muda de novo. A gente sai de uma situação de quase morte para um momento de alívio e provisão, que termina numa grande celebração. Olha só o percurso que eles fazem. É uma viagem longa.
cansativa, passando por todos esses lugares no deserto. Eles vão de acampamento em acampamento, num teste de resistência constante, até que finalmente chegam num lugar chamado Beer. E é nesse lugar, Beer, que a propósito significa poço, que as coisas mudam. Deus promete água, o bem mais valioso no deserto. Esse gesto de cuidado, de dar exatamente o que eles mais precisavam, transforma o cansaço em pura alegria. E essa alegria toda vira música, do que ficou conhecido como Cântico do Poço. É uma explosão espontânea de gratidão pela água que salva vidas, um contraste gigante com aquelas queixas amargas que a gente ouviu antes, não é mesmo? E chegamos na parte final da nossa análise. Aqui, o tipo de desafio muda mais uma vez. Eles não estão mais só tentando sobreviver no deserto. Agora precisam atravessar reinos já estabelecidos, o que os joga direto no mundo da diplomacia e da guerra. A primeira tentativa de Israel é na base da conversa. Eles mandam mensageiros para Sion, o rei dos amorreus, com um pedido bem razoável. Deixa a gente passar pela sua terra, pela estrada principal. A gente não vai mexer em nada, nem nas plantações, nem nos poços. Mas a resposta de Sion é um sonoro não, seguido de guerra. Ele junta o exército e vai para cima deles. Pois é, a agressividade de Sion acabou sendo a ruína dele. Israel o derrota na batalha e, como resultado, toma posse de todo o seu território, uma área enorme que ia do rio Arnon até o Jaboque. Mas mal dá tempo de respirar. Assim que um inimigo cai, outro aparece. Og, o rei poderoso de Bazã, também decide marchar com seu exército para enfrentar Israel em batalha. E o padrão se repete. Tanto Sion quanto Og escolheram o confronto, e os dois foram derrotados. O resultado foram 2 vitórias militares importantíssimas, que garantiram a Israel o controle de uma faixa de terra estratégica a leste do Rio Jordão. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Afinal, essa é a história de uma jornada de fé ou é simplesmente um padrão de sobrevivência? O que esse ciclo de crise, consequência e conquista realmente nos diz sobre a natureza humana? Fica aí a questão para a gente pensar.